E a arquitetura que está por trás de um discurso não é muito diferente da arquitetura que está por trás de uma música. Por isso é muito perigoso, e, sobretudo para a arte, mais do que para outra coisa qualquer, quando o artista se torna capturado por uma ideologia ou está absorvido, em vez de estar a fazer uma obra de arte como um fim em si mesmo, que é essa a ideia da arte, a arte como algo absoluto, fechado em si mesmo, quer passar com isso uma mensagem política. Isso pode ser muito insuportável. Muitos dos cursos hoje de arte, e as pessoas veem isso porque as cidades são cada vez mais feias, promovem o feio e deixam de ter uma abordagem tradicional. Muito da cultura que nós temos hoje é uma cultura de promoção do feio. Isso é horrível. Mais do que isso é a integração da pessoa, a pessoa sentir-se em casa, no mundo. E a beleza tem esse papel. O grande papel da beleza é nós sentirmos em casa no mundo. O que é habitual é os músicos, quando vão tocar uma obra do século XXI, genericamente, há exceções, graças a Deus, não estudam, não preparam. Não preparam por duas razões. A primeira, por desconsideração. Não têm consideração por aquilo que está a ser tocado, porque é feio, por isso não estudam. A segunda razão pela qual não preparam é por, vamos chamar-lhe prudência ou inteligência. E eu explico. Se a obra é feia, se eu estudei ou se eu não estudei, o resultado final é o mesmo. É feio. Não funciona. Podemos dizer, o que Adam Smith está a fazer no século XVIII para a economia foi o que Maquiavel fez no século XVI para a política. Pois. Portanto, que é uma autonomização face à ética. Qual é a correspondência daquilo à realidade no nosso caso português? Se eu dissesse que era total, era despedido. As pessoas não gostam de assumir responsabilidades. As pessoas gostam de poder, mas não gostam de responsabilidade, o que é curioso. O superior que recebe esse parecer, seja político ou seja meramente um burocrata governamental, não gosta de contrariar, porque contrariar é assumir uma responsabilidade. Se ele disser, concordo com isto, o parecer não foi dele, ele simplesmente concordou com uma coisa que recebeu. Pronto, isto mostra uma estrutura que está mal montada, mas não só uma estrutura que está mal montada, como também uma falta de cultura de responsabilidade. Olhamos para o perfil do governo, não é um governo muito político. Comparando, por exemplo, com o último governo do António Costa, né, que tinha ali muitas grandes figuras do Partido Socialista, a opção de Luís Montenegro, e aí semelhante às opções que tinham sido de Pedro Passos Coelho, são opções técnicas. Tecnocratas. Tecnocratas não diria, são técnicos. Portanto, o Partido Socialista teve sempre, sobretudo durante estes últimos 25 anos, uma função colonizadora do Estado, e isto obviamente que se traduz em vários bloqueios, por várias razões. Primeiro, porque é muito triste que algumas pessoas exerçam as suas funções mais com uma orientação partidária do que uma orientação nacional. O Partido Socialista só tem esta influência porque teve muitos anos no poder. Se muitas vezes os agentes que estão na administração pública são agentes políticos, isso cria obviamente dificuldades ao governo para cumprir aquilo que os portugueses deram a esse mandato. A política precisa mais de pessoas que não queiram fazer política. Acho que são as pessoas mais importantes. Que a política seja algo que exige sacrifício é um bom filtro. Pode ser um bom filtro. E se me perguntarem se a qualidade média dos eurodeputados é melhor do que a dos deputados, eu digo que não. É ambas triste. Em ambos os casos. Em ambos é má. Em ambos é má. E é igualmente má. E, no entanto, o eurodeputado ganha 3 vezes mais. Bem-vindos a mais um podcast para Bom Entendedor. Eu sou Ricardo Ribeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo o António Capela, que é um político, um músico e um economista ao mesmo tempo. Neste momento é adjunto principal da presidência do Conselho de Ministros, o que é um cargo bastante notável. Agora, tu como é que te deu para começares com 3 coisas, política, música e economia, 3 coisas tão distintas? Isso foi a família que influenciou? Não foi a família que influenciou e são 3 coisas distintas, mas no fundo são só 2, porque eu quando decidi estudar economia, quando estava no liceu, escolhi a especialidade de economia primeiro do 9º para o 10º ano, como é normal, mas depois quando fui estudar para a Nova, na universidade, eu escolhi economia precisamente porque já gostava muito de política. Portanto, eu tenho estas 2 paixões que são muito diferentes, é verdade, que é a música e a política, mas a economia foi uma escolha natural. Obviamente, quando nós olhamos para os deputados do Parlamento e mesmo para os ministros, o curso que predomina não é direito, a economia, não é? É o direito, de longe. Por isso eu de facto tive uma hesitação entre ir para direito ou ir para a economia. A economia acabou por vencer, talvez por influência da música, por estranho que pareça,
porque a música tem uma relação muito grande com a matemática, então eu gostava muito de matemática. Certo. Então, por gostar Eu muito também gosto muito de matemática, Sim, é verdade. mas não aplico à música. Assim, aplicando à música, mas eu não queria desperdiçar o meu gosto e a minha paixão pela matemática e por isso não fui para Direito e fui para a Economia. Portanto, e é possível conciliar estes dois mundos tão diferentes, então, de economia e música? Política e música? Que música? Sei que às vezes dá vontade de dar baile aos outros, não é? Mas Não, sim, não. Há pontos em comum e há pontos diferentes. Eu acho que posso falar um bocadinho de cada um. Pontos em comum são um dos trabalhos dos políticos e, sobretudo, da função que eu tenho hoje, é também ajudar a escrever discursos e criar narrativas políticas, ajudar a explicar as coisas. E a arquitetura que está por trás de um discurso não é muito diferente da arquitetura que está por trás de uma música. A maneira como se organizam as ideias, como elas devem repetir, como elas devem fluir. E aí tudo aquilo que eu aprendi no curso de composição, por estranho que pareça, ajuda a... isso é bastante interessante, é a primeira vez que eu ouço isso, não é? Portanto, um músico deve ser bom a fazer discursos. Não tem de necessariamente ser bom a fazer discursos, mas o músico tem de procurar coisas como unidade e variedade. Portanto, tem de procurar que aquilo que diz faça sentido, tenha um determinado encadeamento, mas e que a mensagem só passa sendo repetida. Pois. Mas ao mesmo tempo tem de ter cuidado para a repetição não ser cansativa e não adormecer as pessoas e não se tornar aborrecida para quem está por detrás. E toda esta ligação entre esta tensão que existe entre diversidade e unidade, que são duas coisas opostas, mas que devem coincidir numa boa música e num bom discurso, é um exercício que os músicos são treinados para fazer e que depois serve para a escrita discursiva. Isto não quer dizer, obviamente, que todos os músicos sejam bons a fazer ou a escrever discursos. É interessante, porque tenho vários amigos que gostam muito de música, praticam música e alguns até vão seguir mesmo carreira profissional de música. Pode ser que isso possa que lhes abra também mais um horizonte na política, se calhar, não é? Tu tiveste vários mestres na música, suponho eu, cada um deles, como é que eles te influenciaram? Então, antes de responder a essa pergunta, se for possível, eu respondo só a uma coisa que deixei antes, porque eu falei pelo menos desta unidade entre a música e a política, mas só falar de uma diferença que eu acho que vale a pena sublinhar, que é a arte. É muito importante que os artistas olhem para a arte como uma finalidade, como um fim em si, como uma procura da beleza, vamos dizer desta maneira. E por isso é muito perigoso, sobretudo para a arte, mais do que para outra coisa qualquer, quando o artista se torna capturado por uma ideologia ou está absorvido, em vez de estar a fazer uma obra de arte como um fim em si mesmo, que é essa a ideia da arte, a arte como algo absoluto, fechado em si mesmo, quer passar com isso uma mensagem política. Isso pode ser muito insuportável. Eu, por exemplo, quando estava no curso de música, às vezes tornava-se bastante irritante colegas meus que faziam músicas que não eram difíceis de apreciar, mas depois diziam, não, esta parte da música são as tartarugas que estão engasgadas com plástico. E estão constantemente a passar as mensagens ideológicas e já não pensam musicalmente e querem fazer uma pura mensagem política. Ou então, também um colega meu, que lembro que fez uma música em que só utilizava as teclas pretas do piano para defender, ou melhor, para atacar o racismo. Mas é bastante woke. Sim, e de facto, hoje na arte, e aconteceu-se um bocadinho sempre ao longo dos séculos, a arte sai sempre diminuída quando é capturada pela ideologia, quando quer corresponder a um determinado fim, e hoje isso acontece muito. Em vez de ser uma procura do belo, e pronto, depois as pessoas têm que estar a ouvir uns sons estranhos para acreditar que aquilo que são tartarugas engasgadas com palhinhas de plástico. Mas não há muita pachorra para isso. Olha, e os teus mestres? Os meus mestres, isso podia falar de vários, mas acho que vou escolher aqui 2 ou 3. Então, em primeiro lugar, eu tive a grande sorte, eu estudei no Conservatório Nacional, que fica em Lisboa, e pude estudar composição e aprender o mais importante do que eu sei hoje, é a grande base e algo que eu levo para a vida, com o Eurico Carrapatoso. O Eurico Carrapatoso é hoje o compositor português mais tocado, tanto em Portugal como no estrangeiro. Não será assim todos os anos, mas está ali claramente, pelo menos muito próximo, no top 1 ou muito próximo disso. É um grande compositor transmontano que é genial e que estudou com Lopes Graça e tem uma grande tradição por trás, e é um homem de uma profundíssima cultura e de uma grande musicalidade. E ter tido a sorte de poder ter estudado com ele 3 anos é totalmente revolucionário, algo pelo qual eu estou muitíssimo grato ao Estado português, vamos dizer assim, porque o Conservatório é do Estado. Depois também, na Escola Superior de Música de Lisboa,
Estudei com vários professores, vale a pena dizer o nome de alguns, como Sérgio Azevedo, Luís Tinoco, que são dois grandes mestres muito tocados e muito célebres, ambos com, por exemplo, programas na Antena 2, que são programas muito seguidos. O Luís Tinoco tem um programa da Geografia dos Sons, que é um programa ótimo e é uma pessoa com uma cultura incrível. Mas eu, por acaso, gostaria de destacar o professor com quem mais estudei na Escola Superior de Música de Lisboa, que não é professor de composição, porque eu sou compositor, mas é um professor de improvisação. Isso aí também serve muito para a vida política, como deve calcular. O que se chama António Esteireiro. António Esteireiro é um organista brilhante, um dos melhores organistas portugueses, que estudou improvisação precisamente na Alemanha, com Josef Stoiber, que é assim, um grande improvisador internacional, e é um homem de uma musicalidade e de uma técnica brilhante, e acaba por sonar um bocadinho estranho que alguém num curso de composição, onde eu aprendi mais a compor, foi na cadeira de improvisação. Há um compositor, que é o Schoenberg, que diz uma frase muito interessante, que ele diz que toda a composição é uma improvisação, mas mais lenta. E ele tem algo de verdade nisto, e de facto, mas o que eu gosto mais de fazer hoje em dia, como também tenho muito menos tempo a compor, isto também, a conciliação entre música e política, quando a política começou a apertar mais, também se tornou cada vez mais difícil. Por isso, e compor exige uma absorção, exige grandes espaços de tempo, exige mergulhar numa obra, olhar para uma página em branco e ter todo o susto daquilo que já aconteceu antes e ter de fazer alguma coisa depois disso, ou estar a fazer uma obra quando nós estamos a fazer uma obra, por exemplo, uma obra que dura 10 minutos, vamos dizer assim, este exemplo simples. Eu estou a trabalhar no minuto 6. Não sei, eu já tenho que ter alguma ideia do que vai acontecer nos 4 minutos seguintes. Quando estou a fazer o minuto 6, eu tenho que saber toda a narrativa, todo o fluxo de sentimentos, vamos dizer desta maneira, o fluxo de sons que está antes, o que é que ele obriga, o que é que ele pede depois. Só que para mergulhar nessa necessidade que esses 5 minutos anteriores reclamam e que já estão feitos e que correspondem a vários compassos, a várias notas musicais e algumas páginas, isso exige uma atenção tal que para fazer esse minuto 6 é preciso muito tempo. Só para mergulhar nessa ideia. Como no trabalho académico, quando uma pessoa está no encadeamento é necessário de deep work, não é? Tem um livro que eu gosto particularmente do Newport, fala muito do deep work, aliás, esse é o título do livro, que eu recomendo bastante. E tu ganhaste um primeiro prémio de composição, não é? É verdade. O que é que significa esse título? Que tem o nome Dies-Tone, é assim que se diz? Sim, o que é que isto quer dizer? Isto é que é alemão? É alemão, sim. É fácil explicar. Portanto, eu não dei o título em alemão por nenhuma razão política ou musical, porque até a língua musical é o italiano, por excelência. Obviamente podia dar em inglês por razões internacionais, mas em alemão porque isso é uma citação. Portanto, é uma citação do quê? É uma citação do poema do Schiller, que aliás é o hino da Europa, se quisermos dizer isto desta maneira, mas eu prefiro olhar para isso como a Nona Sinfonia de Beethoven, simplesmente, em que a Nona Sinfonia de Beethoven tem 4 andamentos, o segundo costuma ser dividido em 2, e na segunda o quarto costuma ser dividido em 2, e na segunda parte do quarto andamento, depois de uma cacofonia instrumental, que alguns poderão conhecer, se aqui depois quiser pôr o excerto do quarto andamento da Sinfonia de Beethoven, da Nona Sinfonia de Beethoven, em que os instrumentos irrompem, né, de uma maneira caótica e bastante perturbadora, aparece um barítono, aparece um cantor que canta "O Freunde, nicht diese Töne", que é, meus amigos, chega destes tons, ou sons. Mas tons é uma tradução melhor. Portanto, eu tirei o meus amigos, tirei o chega, tirei o basta e pus só estes sons. Bem, por várias razões, mas posso tentar explicar. Mas basicamente, quando ele está a dizer chega destes sons, depois já agora só para entrar no contexto da Nona Sinfonia de Beethoven, vale muito a pena, e depois ele diz, vamos antes cantar harmonias celestiais e elevadas da humanidade como uma fraternidade, e aí surge o celebérrimo Ainda há alegria, em que é essa exultação. Mas isto aqui, portanto, é o prelúdio, aquilo que antecede o surgimento do Ainda há alegria. Começa com o caos, mas acaba na alegria. Amigos, chega destes sons. Eu, por 2 razões, escolhi este título. Portanto, esta foi a obra que eu usei na conclusão. A tua está mais do lado do caos ou está mais do lado do hino da alegria? Está mais do lado do caos, porque precisamente quando ele diz chega destes sons, e eu faço uma obra sobre esses sons dos quais ele quer dizer chega. Portanto, a obra está mais do lado das trevas do que da luz, por 2 razões.
A primeira é porque aquela obra é a minha obra de final de curso, que eu apresentei no final do curso, e depois lancei ao concurso. E queres acabar com aquilo e começar uma vida nova. Sim, de alguma forma a resposta politicamente incorreta é assim, mas é a mais verdadeira. Porque, de facto, muitos dos cursos hoje de arte, e as pessoas veem isso porque as cidades são cada vez mais feias, promovem o feio, não é? E deixam de ter uma abordagem tradicional. Então, eu quis de facto, ao mesmo, de uma maneira, como se diz na filosofia política, straussiana, quis também mostrar aos professores, estão aqui estes sons, não é? Aquilo que procuram, não todos os professores, há professores bastante bons, mas há claramente ali uma elite ideológica que procura o feio em vez do belo. Então eu quis mostrar, está aqui essa representação, mas também era uma forma de dizer, já estou farto, não é? Destes sons. Então aquilo era um bocadinho esse compêndio. E ao mesmo tempo, eu comecei, isto é uma coincidência, mas depois eu liguei os pontos mais tarde, eu comecei a compor essa obra em fevereiro de 2022, que foi quando começou a guerra na Europa, né? Quando começou a guerra na Ucrânia, e então, como a Nona Sinfonia de Beethoven, que eu cito também logo no início, portanto está no título a referência às palavras do Schiller, ou melhor, e por acaso quero fazer aqui uma correção. As palavras não são do Schiller, as palavras são do Beethoven, porque o Beethoven, o Hino da Alegria é um poema do Schiller, mas o Auf Freunde nicht diese Tone foi o próprio Beethoven que escreveu, o que dá uma força maior, porque obviamente o músico está muito mais interessado em citar o Beethoven do que em citar o Schiller. O Schiller é só um poeta, o Beethoven é um grande. E que sendo aquilo o hino da Europa, e sendo a Europa a ser ameaçada, e sendo aquilo também o lado das trevas, também estes sons são os sons da guerra, né? Portanto acaba por ser uma obra que pode ter esse significado, mas... Olha, eu fiquei um bocado surpreendido, bom, talvez nem tanto, mas preocupado com isso que tu disseste, de que há professores que procuram o feio. Isso parece uma coisa diabólica, não? Sim, não sei até que ponto há potências espirituais envolvidas ou não, mas que é uma coisa muito triste, sem dúvida, e mostra muito da cultura que nós temos hoje, é uma cultura de promoção do feio. Isso é horrível. Bom, por definição. É feio, sim. É muito feio. Sim, é feio, é triste, porque de facto a beleza é algo muito importante na vida das pessoas e algo que também na vida pública deve ser valorizado. E isto aqui, voltamos aos pontos de união entre a política e a arte e a música, que faz muita diferença as pessoas viverem em sítios que são aprazíveis, são agradáveis, as pessoas viverem em sítios feios. Até a alegria que sentem, a naturalidade. Claro. Nós às vezes temos uma esfera excessiva na política, muito focada só na economia, né? Só no economicismo, de as casas mais baratas possíveis, tentar diminuir os impostos aqui e ali. Mas às vezes falta um bocadinho o foco nesta qualidade de vida, porque mesmo quando as pessoas falam de política ambiental podem estar preocupados mais com o buraco do ozono ou não, agora já ninguém fala do buraco do ozono, mas que é... Mais do que isso é a integração da pessoa, a pessoa sentir-se em casa, no mundo. E a beleza tem esse papel. O grande papel da beleza é nós sentirmos em casa no mundo. E de facto, por isso é muito triste esses professores ou esses artistas que não nos ajudam a sentir em casa no mundo, não contribuem para o bem público, seguramente. Pois. E também não deviam ser ajudados. Deviam ser mais ecologistas, portanto. Deviam ser mais exatamente, uma ecologia integral, que inclua o homem na sua... O que é que tu sentiste ao ouvir a tua música tocada pela orquestra da Gulbenkian? Porque foi isso que aconteceu, não foi? Foi isso que aconteceu, sim. A partitura era bastante difícil. A primeira... Tocaram bem? eu não posso dizer sempre tudo, mas no primeiro ensaio há sempre um choque, porque a partitura é muito difícil. E hoje em dia, e até vou dizer isto, vamos aqui abrir o livro todo, né, que é... O que eu vou dizer agora, sei por falar com vários músicos da Orquestra Gulbenkian e de outras orquestras, portanto conheço muitos músicos, o que vou dizer agora é citá-los sem os referenciar. Que é, hoje em dia, como esse culto do feio triunfou, no ponto de vista da produção musical, ou está a triunfar, para não sermos excessivamente fatalistas, que não é bom, o que é habitual é os músicos, quando vão tocar uma obra do século XXI, genericamente, há exceções, graças a Deus, não estudam, não preparam. Não preparam por duas razões. A primeira, por desconsideração.
Portanto, não têm consideração por aquilo que está a ser tocado, porque é feio, por isso não Pois. estudam. A segunda razão pela qual não preparam é por, vamos chamar-lhe prudência ou inteligência. E eu explico. Se a obra é feia, se eu estudei ou se eu não estudei, o resultado final é o mesmo. É feio. Não funciona. Por isso, para quê? Os músicos perguntam-se mesmo, né? Vamos ter que tocar uma sinfonia de Beethoven que dá muito trabalho a preparar, ou vamos ter que tocar uma sinfonia de Mozart que dá muito trabalho a preparar, ou Prokofiev, que são obras exigentes, que é preciso estudar, e eles percebem que quanto mais esforço eu puser nisto, melhor é o resultado. Logo, se quanto é melhor o resultado com o esforço que eu ponho, há um cálculo económico de compensar e de esforço. Sim. No entanto, se a obra é feia e se a obra não procura aquilo que é belo, isso significa que o músico, se esforçar ou se não esforçar, o resultado é o mesmo. Pois. Não, é feio, não funciona. Então o músico vai dizer, para que é que eu hei de pôr esforço? Para que eu hei de dedicar de horas de estudo de Mozart, de Beethoven, ou de estar com a minha família? Né? Isto estar a estudar esta obra deste compositor, se isto aqui é feio. Eu sei de histórias, por exemplo, um compositor, que particularmente alguém que foi muito importante em Portugal para cultivar o feio, assim, talvez assim, uma das grandes vanguardas disso, que era o compositor Emanuel Nunes, já morreu aí há 10 anos. Eu sei de músicos que tocaram obras dele, que não estudaram e que depois chegavam lá e tocavam ao calhas e ele nem reparava, porque a obra é tão feia e o próprio compositor não tem capacidade de discernir se as pessoas estão ou não, porque o compositor fez ali um determinado caos, se o caos é caoticamente desordenado por cima do próprio caos que já é, não vai manter-se caos. Então, tu quando ensaiaste pela primeira vez, ninguém tinha estudado aquilo. Exatamente. Portanto, no E, primeiro portanto, ensaio... deve ter sido muito confuso. Ninguém é um exagero, não é? Isso seria uma injustiça para com... Foram 100 músicos a tocar e se eu disser que ninguém tinha estudado é um exagero. Mas eu soube de vários que depois comentaram comigo que, de facto, no primeiro ensaio, como é normal nas obras que são de compositores novos, porque não me conheciam, não sou compositor conhecido, tenho uma carreira bastante modesta na música, eles, de facto, não tinham estudado, muitos, e a primeira impressão foi a minha primeira impressão. Eu fiquei aterrorizado porque nisto diz à tona, não é? Portanto, de facto, eu não queria aqueles sons. Nesse sentido, eles tinham sido mais fiéis ao título do que eu próprio. Mas depois de ensaio para ensaio foi melhorando e depois, obviamente, que é incrível ter a obra tocada e depois pela Orquestra Gulbenkian e depois eles são profissionais muito bons e os músicos foram percebendo, à medida que os ensaios foram desenrolando, que aquela obra não era uma obra que pode não ser genial, pode não ser uma obra super interessante, não é isso que eu vou dizer, vou dispensar completamente qualquer autoelogio. Mas pelo menos não era uma obra que cultivava o feio. Aliás, eu acho que o maestro, que é um mestre excelente, deu-me o José Eduardo Gomes, deu-me, que é aqui de Famalicão, deu-me uma oportunidade de antes do primeiro ensaio, mesmo antes de eles tocarem a primeira vez, já teriam estudado em casa, não é? Mas deu-me a oportunidade de fazer um pitch para a orquestra. E eu fiz, de facto, um pequeno discurso em que mostrava a adesão da minha música, ou melhor, ou pelo menos, não a adesão ao culto do feio, mas sim ao culto do belo, conforme os outros compositores que eles admiravam. E alguns músicos, uns que eu já conhecia, outros que eu não conhecia, disseram que aquele discurso animou-os. Tinha intrigado a orquestra. Pronto, depois à medida que foram tocando, eu acho que eles foram gostaram de tocar e é sempre... Para um compositor... Às vezes até é difícil dizer o que é mais o que é mais gratificante, se é o reconhecimento por parte dos músicos que tocam ou do público. E de facto eu fui ganhando um certo reconhecimento, pelo menos dos dois, se calhar, não? Não, o dos dois é o ideal, não é? Mas a ter que escolher um, mas de facto sentir esse reconhecimento da parte dos músicos é muito gratificante. Especialistas, no fundo. Olha, e tu destes aulas, investigaste na AES Business School, nas áreas de economia e ética, não é? Como é que juntaste a ética à economia? A economia precisa muito de ética? Então, eu dei aulas e investiguei nessas duas áreas. E primeiro vou dizer uma coisa que depois vou aprofundar um bocadinho, porque pode ser um bocadinho errónea a maneira como eu vou apresentar a coisa. De forma separada. Portanto, nessas duas áreas. A área não se chamava Economia e Ética, mas sim em Economia, mais ligada à macroeconomia, à análise dos mercados, e depois à ética separada, e uma ética mais focada numa ética de liderança e uma ética para a gestão. Mas, obviamente, respondendo à pergunta como ela foi formulada, que a ética e a economia estão super ligadas e não pode ser de outra maneira.
Não sei quanto tempo é que teria para dar essa resposta, mas nós sabemos que no século XVIII os economistas chamados clássicos, nos quais os mais famosos é Adam Smith e David Ricardo, depois continuam no século XIX, já em debate na altura com Jean-Baptiste Say e com Thomas Malthus, portanto são assim, os grandes vultos económicos do século XVIII. Sobretudo Adam Smith, é aquele que ficou mais conhecido pela sua obra A Riqueza das Nações. Ele procurou construir uma teoria económica, não era que dispensasse a ética, mas que partia do pressuposto que as pessoas eram egoístas. Então, em que colocava o egoísmo na base da vida económica. Sim. Isto é, que basicamente a teoria... Todos procuram egoisticamente o seu bem, não é? Sim, a tese ele diz isso, mas ele diz todos procuram egoisticamente o seu bem e se assim for, resultará para o bem de todos. Portanto, Isso ele é diz difícil de defender. todos os este depois é a tal história da mão invisível, etc. Que ficou mais célebre, a questão da mão invisível, mas era, se todos perseguirem egoisticamente o seu próprio bem, no final a comunidade fica maximamente realizada. Isto é a base do liberalismo económico. E que Adam Smith faz. É muito curioso também, fica aqui a nota para quem gosta de filosofia política, que podemos dizer o que Adam Smith está a fazer no século XVIII para a economia foi o que Maquiavel fez no século XVI para a política. Pois. Portanto, que é uma autonomização face à ética. Portanto, o que Maquiavel vai fazer, e com isto abrir o caminho da modernidade, é dizer que a política não tem nada a ver com a ética, a política tem de se concentrar só na preservação do poder, certo? E vai colocar este foco e com isto cria toda uma nova política da modernidade que nos levou onde nos levou. E depois o Adam Smith vai fazer 300 anos mais tarde, ou 250 anos mais tarde, para ser mais preciso, o mesmo para a economia. Que é essa separação da ética. E a verdade é que o discípulo mais fiel desta economia clássica, e isto é algo que as pessoas não sabem, mas acho que vale a pena... Não sabem, que os especialistas sabem, mas é uma coisa que vale a pena sublinhar, que o discípulo mais fiel de Smith e de Ricardo é Marx. Marx, ao contrário do que muitas vezes se pressupõe, porque se vê o comunismo como o contrário do liberalismo, Marx vai construir toda a sua teoria de valor acrescentado, basicamente todo o capital, toda a doutrina do comunismo, não refutando as teses de Smith e de Ricardo, mas desenvolvendo-as, mas levando-as ao extremo. Levando-as ao extremo. E com isso vai surgir o comunismo. Pronto, por isso, para responder à pergunta de uma maneira um bocadinho teórica, mas acho que fica perceptível, claramente a separação da economia da ética assassina a própria economia. Portanto, evidentemente, aliás, como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. E a política também, política e ética, já agora, isso não dá. Isso ainda, aí a separação, a meu ver, ainda é mais grave. Porque a relação que há entre política e ética é de uma profundidade maior do que a relação que há entre economia e ética. A ética está relacionada com tudo, isto é evidente. Mas, por exemplo, para os antigos, para Aristóteles, por exemplo, a política e a ética têm uma unidade, não são a mesma coisa, mas têm uma unidade muito profunda. Aliás, assim, aquelas duas grandes obras dele, ele tem várias obras incríveis, não é? Mas a Ética a Nicómaco e a Política são duas obras que são feitas como uma unidade. Portanto, elas são feitas para serem lidas uma depois da outra. Primeiro a Ética a Nicómaco e depois a Política. E na Ética é o Tratado de Ética, em que ele fala sobre virtudes. Depois fala sobre, nos últimos livros da Ética a Nicómaco, fala sobre amizade. E a amizade é o início da vida social, para depois começarmos a vida política. Portanto, vemos aqui, há um transporte de vivermos bem, termos bons amigos, isto é, sabermos viver bem uns com os outros, sabermos viver bem com aqueles que estão à nossa volta, e isso vai levar a seguir para sabermos viver bem na cidade, saber viver politicamente. Para Aristóteles há aqui um contínuo que depois vai haver para todos. Esse contínuo é um contínuo que dura desde Platão, portanto anterior a Aristóteles, e que vai até Maquiavel, vai até o século XVI. Portanto, vamos falar 2000 anos de história, praticamente, deste contínuo entre ética e política. Por isso a separação de Maquiavel é radical, é muito radical, e teve um impacto muito grande, e que depois nós vemos consubstanciado em fenómenos como o nazismo, como a União Soviética, mas também numa sociedade muito nihilista e às vezes fatalista, como acontece muitas vezes nas sociedades democráticas ocidentais, em que as pessoas já não participam nos processos políticos, a abstenção é cada vez maior, as pessoas estão tristes. Sabe-se, por exemplo, 50% da população portuguesa já tomou antidepressivos, portanto isto mostra uma sociedade que está deprimida, doente, obviamente. Está doente.
E muito disso tem a ver com a separação entre ética e política. Não é a única causa, como é evidente. Evidente. Mas há uma ligação muito profunda dessa separação, porque a maneira como nós vivemos deixa de ter alguma coisa a ver com os outros. Porque a política são os outros, é como é que eu me insiro nos outros. E a ética é como é que eu vivo. Se a maneira como eu vivo não tem nada a ver com como eu vivo com os outros, significa que a minha vida não depende dos outros. Isso é destruir esta componente relacional da vida humana. Claro. Olha, tu entraste para o gabinete do Ministro da Presidência. Como é que surgiu esse convite? Eu já estava a trabalhar desde o mês de maio no programa eleitoral do PSD. É verdade que nós não estávamos à espera, nós estávamos a contar com eleições em 2026, ano em que estamos agora. Portanto, nós ainda não teríamos, se não tivessem aparecido 75 mil euros no armário do gabinete, do chefe de gabinete do agora Presidente do Conselho Europeu e na altura Primeiro-Ministro António Costa, ele ainda seria Primeiro-Ministro neste momento e nós só iríamos a eleições agora em setembro. Portanto, ainda nem teria havido eleições e o António Costa ainda seria Primeiro-Ministro com toda a tragédia que isso significa. Mas, de qualquer maneira, nós, eu fazendo parte do PPD-PSD, nós estávamos a trabalhar no programa eleitoral. Estávamos a preparar para ser governo em 2026 e tentar fazer uma proposta aos portugueses que pudesse ser interessante. E trabalhava muito, quer com o António Leitão Amar, que era vice-presidente do partido na altura, na Comissão Política Nacional, quer com o João Valia Azevedo, que é secretário de Estado e também estava muito envolvido no programa. E eu trabalhei muito, quer com o António, hoje o Sr. Ministro da Presidência, e quer com o João, hoje o Sr. Secretário de Estado da Presidência, na elaboração desse programa eleitoral. Depois, quando há o escândalo António Costa e Vítor Scária e o governo cai, nós depois nunca acabámos esse programa de fundo e tivemos que o concretizar e afunilar para um programa mais simples, que depois foi o programa eleitoral das eleições do dia 10 de março de 2024. Esse programa eleitoral apresentado foi com base em todo esse trabalho de fundo que estávamos a fazer, que era uma corrida mais de longo curso, olhar para as coisas com mais calma, que felizmente, vamos dizer, foi interrompido. E por isso aí pude trabalhar muito com o António Leitão Amar e já em questões políticas de fundo do programa eleitoral, por quem tenho uma admiração enorme, porque é das pessoas que eu conheço, para não dizer a pessoa que eu conheço com um domínio transversal maior dessas áreas. Também não por acaso o Luís Montenegro, quando ainda não era primeiro-ministro, era líder partidário, depois responsável por essas questões do programa eleitoral, precisamente por causa do seu domínio de todas essas áreas. E o António reuniu uma equipa de vários economistas. Na altura já estava da AES, mas estava acabadinho de sair do Banco de Portugal. O João Valia Azevedo também era hoje Secretário de Estado também era do Banco de Portugal. E havia mais alguns economistas ligados como o Nuno Lourenço, ligados ao Banco de Portugal, que estavam por trás desse programa. E por isso um bocadinho, com base no facto de ser do Banco de Portugal, de ser economista, através da ligação que depois tive no programa eleitoral com o António Leitão Amar e com o João Valia Azevedo, depois quando o governo foi formado, um bocadinho antes, aliás, do governo tomar posse, o próprio António Leitão Amar convidou-me a trabalhar com ele. E eu, na altura, já tinha tudo programado para ir para os Estados Unidos e disse-lhe que ia começar um doutoramento nos Estados Unidos, mas ele disse-me então que eu estivesse só com ele uns meses e depois decidisse. Pronto, eu não pus postas as coisas desta maneira, porque o convite foi feito em março. Eu só ia para os Estados Unidos em agosto. Ele sabia essas condições e pôs uma coisa assim, eu aceitei. Pronto, mas depois, obviamente, que a experiência de poder estar a contribuir para o meu país pesou de tal forma que eu deixei cair a questão do doutoramento nos Estados Unidos. Tu és adjunto político principal. O que é que faz um adjunto político e já agora qual é a diferença entre um adjunto e um adjunto principal? Essa pergunta é excelente, porque o que acontece é, adjuntos políticos, todos os ministros têm adjuntos políticos. Portanto, os adjuntos políticos são as pessoas que normalmente não são conhecidas, normalmente não têm vida mediática, normalmente não surgem, mas é quem faz parte da equipa do ministro e com quem está com cada ministro, cada um dos 17 ministros, ou seja, qual for o número de ministros, quem está no dia-a-dia com os ministros e os ajuda no seu trabalho. Portanto, todos os ministérios têm uma equipa, basicamente em que há um ministro, em que há secretários de Estado, e depois há um chefe de gabinete, que ajuda mais a orientar a agenda do ministro e a organizar o ministro, e depois os ministros têm, normalmente, 3, 4 adjuntos políticos para pensar politicamente o ministério e para ajudar o ministro no seu dia-a-dia, porque tudo o que o ministro faz acaba por ser mais técnico, menos técnico, mais comunicacional, menos comunicacional, mas sempre político. Sim. Seja qual for o ministério.
Pronto. Isto é o que faz um adjunto político em geral. O que é um adjunto político principal? Se de facto sou adjunto político principal deste governo e compete-me com alguma ousadia ser o primeiro adjunto político principal do governo em Portugal. Portanto, obviamente que eu poderia... Nunca tinha havido antes? Não tinha havido antes, pelo menos em democracia. Portanto, eu creio que não tinha havido antes. Tinha que investigar bem a Primeira República para ter certeza que não tinha havido nessa altura, mas creio que não. Só que é uma figura que existe noutros países. Portanto, não é uma criação nossa, aqui é a adaptação de algo que já existe lá fora. Então, tentando explicar o que é que existe lá fora e tentando explicar porque é que essa necessidade surgiu cá dentro. Não teria que existir, se não existiu durante 50 anos. E não é por isso que o regime não funciona, por não haver um adjunto político principal. Ele não funciona de qualquer maneira, não é? Sim, sim, ele não funciona sempre e funciona sempre ao mesmo tempo. Não é? Há sempre ali um equilíbrio entre funcionar e não funcionar. Mas o que, por exemplo, nos Estados Unidos e em Inglaterra se chama Senior Political Advisor, que traduzido para português é adjunto político principal, o governo tem várias ações políticas. Todos os governos têm uma política económica para a economia, tem uma política das pescas no Ministério da Agricultura, tem uma política ambiental no Ministério do Ambiente, tem uma política cultural no Ministério da Cultura. Todo o governo tem várias políticas que estão espalhadas, estão dispersas e que depende muito do pensamento e da atividade de cada ministro. Obviamente, havendo sempre uma articulação do Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro tem uma vida exigentíssima de calendário, mas não seja a quantidade de vezes que tem que ir a Bruxelas, as contas que tem de prestar ao país, no Parlamento, ao Presidente da República, as visitas que faz inaugurais, as viagens que faz ao estrangeiro e dentro do país. Portanto, a agenda do Primeiro-Ministro, obviamente, que é uma agenda muito para fora, que tem ainda por cima esta parte de coordenação das várias políticas. Só que falta, ou é difícil, ou é preciso suportar o Primeiro-Ministro, do ponto de vista de haver essa coordenação política das diferentes políticas dos diferentes ministérios. Pronto. E a isso corresponde a ideia em Portugal do Ministério da Presidência, em geral, que já é uma criação do tempo do Estado Novo. O Marcelo Caetano foi Ministro da Presidência, como se sabe, durante muitos anos, e depois mais tarde Presidente do Conselho de Ministros, que é uma coisa diferente, que é o atual Primeiro-Ministro, e há essa coordenação dos diferentes ministérios. E aqui a ideia que houve, o entendimento que houve da parte do Primeiro-Ministro, foi criarmos em Portugal aquilo que já existia, porque perceber-se que, de facto, faltava e falta, e ainda é preciso melhorar sempre neste âmbito, uma maior coordenação da comunicação e da integração das diferentes áreas. Portanto, tentar haver esse pensamento, que não seja só um pensamento em cada área, mas tentar ligar as várias coisas, ligar as coisas diferentes. Eu, durante toda a minha vida, tive que ligar a música e a política, que são muito diferentes, não é? mas aqui é a questão de ligar os diferentes ministérios, ligar as diferentes áreas, para que o governo tenha uma narrativa também a apresentar ao país e ter também uma coerência entre políticas, porque muitas vezes os ministérios sobrepõem-se. Então, daí a ideia de criar um adjunto político principal, que é uma ideia recente, isto tem 9 meses. Então, vamos ver, o Ministro da Presidência, isso já existia. Certo. Portanto, e esse é quem coordena o governo, de alguma forma. Quem coordena o governo é o Primeiro-Ministro. Né? Sim, mas o Primeiro-Ministro está em Bruxelas. Portanto, alguém tem que fazer as coisas por cá, não é? Mas vai muito a Bruxelas. Mas para ser rigoroso... Não, porque isto é sempre importante. Aqui é preciso muito importante ser rigoroso. Quem coordena o governo é o Primeiro-Ministro. Sim. E a função do Ministro da Presidência é ajudar o Primeiro-Ministro na coordenação do governo. Certo. Nas áreas mais de... Os ingleses aqui fazem uma distinção para se perceber então melhor a questão do adjunto político principal, que é das áreas de aquilo que eles chamam policy, portanto as políticas públicas que estão a ser desenvolvidas, e aquilo que se chama de politics, que é aquilo que está a ser apresentado ao país. A diferença entre as duas coisas existe tão simplesmente porque há políticas que são de tal maneira complexas e são de tal maneira cinzentas que, se elas fossem apresentadas nos telejornais, as pessoas mudavam de canal. Sim. Pronto. E mesmo assim... Sim, não, portanto, tem de haver, obviamente, uma tradução daquilo que o governo está a fazer para aquilo que o governo está a comunicar. As duas coisas não podem ser totalmente distintas, mas as coisas não são, mas também não podem ser totalmente iguais. Esta que é a questão. E aí está o desafio da politics, que é daquilo que o governo está a fazer, como é que nós vamos comunicar, ou então daquilo que a oposição está a criticar ou propor alternativas, como é que nós vamos explicar que aquele caminho que nós estamos a fazer é o melhor. E essa é a parte mais de politics. E é isso que um Senior Political Advisor faz mais. Portanto, é a ideia de centrar-se no politics. Enquanto que a função do Ministério da Presidência sempre esteve em Portugal mais ligada à parte da policy do que à parte da politics.
Portanto, aqui é dar também esta componente do que significa que no meu trabalho eu tenho que trabalhar tanto com o Primeiro-Ministro como muito com o Ministro da Presidência, e trabalho com o Ministro da Presidência precisamente por causa desta questão da ligação que existe entre a policy e a politics. As duas coisas estarem relacionadas. Olha, eu não resisto a fazer um comentário, quer dizer, a pedir-te um comentário. Eu gosto imenso de uma série dos anos 80 que se chama Yes Minister. Sim. Tu conheces? Conheço. Viste os episódios? Vi. E são muito formativos. São muito formativos, não é? Qual é a correspondência daquilo à realidade no nosso caso português? Se eu dissesse que era total, era despedido. Se eu dissesse que não é nenhuma, eu estaria a mentir. Atenção que estamos a gravar. Sim. Não, mas eu acho que a honestidade é uma coisa importante na política. Não, há muita correspondência. Obviamente, aquilo é uma sátira, mas é uma sátira muitas vezes por simplesmente exagerar ou caricaturar. O que é uma caricatura? Uma caricatura é nós pegarmos num quadro e dele aumentarmos as características que são mais salientes. Uma caricatura minha, por exemplo, por há um nariz enorme. O meu nariz já é muito grande, vai aumentar o nariz, não é? Mas o nariz da minha caricatura seguramente não será pequenino, será enorme, precisamente porque eu já tenho um nariz grande. Pois. Pronto. E aquilo é uma caricatura. Portanto, aquilo pega em coisas que são e falas e sobredimensionas, tornando-as cómicas. Às vezes dá a impressão que está a dizer umas verdades assim, a brincar é que elas se dizem, como se costuma dizer. Mas é mesmo assim, portanto, há exceções, obviamente, mas em geral o que essa série brilhante faz é caricaturar, não é? Portanto, é criar uma caricatura ao acentuar-se traços que são reais daquilo que é a vida política. E... Tu és o equivalente ao Sir Humphrey? Não sei. Eu não, isso aí acho que seria exagerado. Eu gosto muito do Sir Humphrey, portanto ficar-me a mal e equivaler-me a ele. Mas de facto, às vezes vamos desempenhando também papéis Embora diferentes. ele era um funcionário público, digamos, sim, não era um político. Da Secretaria-Geral, sim, não. Portanto, quer dizer, além de haver os adjuntos, tem que haver o pessoal permanente, digamos, do Ministério. Aquilo que vale a pena dizer é a maneira como as coisas estão montadas hoje, em parte a reforma do Estado, que o 24º Governo Constitucional começou a fazer, é também uma resposta a isto, porque as pessoas não têm noção, é uma coisa que se fala pouco, porque também não é um pouco entediante, mas antes cada Ministério tinha a sua Secretaria-Geral e havia uma hiperestrutura que nós começámos a tentar simplificar no 24º Governo Constitucional, juntando todas as Secretarias-Gerais numa só, para não ver todas aquelas multiplicações de departamentos e serviços, custando caro nos contribuintes por um lado, mas por outro lado sendo uma coisa hiper ineficiente. De facto, em Portugal há uma cultura de... As pessoas não gostam de... Pelo menos os políticos. As pessoas não gostam de assumir responsabilidades. As pessoas gostam de poder, mas não gostam de responsabilidade, o que é curioso. Isso significa o quê? Significa que quando uma decisão vem de baixo, imaginemos, nós pedimos um parecer a uma secretaria que vem de baixo. Esse parecer que vem de baixo, o superior que recebe esse parecer, seja político ou seja meramente um burocrata governamental, não gosta de contrariar, porque contrariar é assumir uma responsabilidade. Se ele disser, concordo com isto, o parecer não foi dele, ele simplesmente concordou com uma coisa que recebeu. Então, muitas vezes há pareceres que... Estou a explicar como é que as coisas funcionam, não como é que elas vão funcionar. Que sobem, vêm às vezes da raiz de alguém que não percebeu muito bem o assunto e simplesmente fez um determinado parecer, só que os superiores simplesmente foram validando porque é aquilo que é mais confortável, porque podem sempre reportar para o que receberam de baixo, e depois, quando chega ao responsável máximo, muitas vezes o responsável máximo também simplesmente vai assinar. E então vemos como essa estrutura pode ser altamente perversa, porque muitas vezes quem é menos competente e que toda a estrutura que passou simplesmente atrasou, muitas vezes atrasou, outras vezes simplesmente foi sendo uma sequência de yes men, de sim, de passar para cima, de maneira que depois no final ninguém é bem responsável, exceto aquela pessoa que está super distante já na hierarquia. Pronto, isto mostra uma estrutura que está mal montada, mas não só uma estrutura que está mal montada, como também uma falta de cultura de responsabilidade. Isto exige, obviamente, uma alteração orgânica, e eu acho que o 24º começou a fazer isso e bastante bem, e continua agora no 25º, com o Ministério da Reforma do Estado. Mas mais do que uma mudança orgânica, obviamente uma mudança de mentalidades, e essa mudança de mentalidades, obviamente, que é uma grande escassez de olhar, de facto, com responsabilidade para essas funções políticas e de saber dizer que não a coisas que vêm de baixo, se elas não fizerem sentido, não é? Se não se perceber o sentido e saber mandar para trás. Eu noto, enfim, no âmbito do meu trabalho na universidade, eu noto muitas vezes
Que de facto, quer dizer, qualquer pessoa que faça uma proposta, aquilo é muito difícil que seja recusada, simplesmente porque alguém se deu ao trabalho de fazer a proposta, mesmo que não seja brilhante Exatamente. propriamente, não é? Exatamente. Mas enfim, mas o default, digamos, por omissão, as coisas passam, não é? Quer dizer, pronto, ok, o tipo quer fazer isto, faz, já está. Às vezes há alguém que embirra, não é? Também é verdade, não é? Eu às vezes embirro, por exemplo. Mas enfim, portanto, então no dia-a-dia em concreto, como é que funciona um adjunto do teu trabalho? O que é que tu fazes lá no dia-a-dia mesmo? Portanto, como adjunto político principal, há uma coisa que ajuda a perceber logo no dia-a-dia, é nós temos todas as manhãs uma reunião, logo ao início da manhã, cedinho, para avaliar tudo o que saiu na imprensa. Portanto, para ver daí ameaças potenciais a que seja preciso responder. Aqui lá está, mais politics do que policy. Certo? Portanto, há esta questão de fundo de avaliar quais é que podem ser as ameaças para a mensagem do governo e tentar, com isso, responder, antecipar riscos, preparar ministros, eventualmente, para algum problema. Portanto, há essa leitura do dia-a-dia para tentar perceber que mensagens é que estão a passar bem, quais é que estão a passar mal, porquê, quais é que estão a ser as críticas, se fazem sentido, se não fazem, como é que nós temos que responder, o que é que nós temos que ajustar. Portanto, haver também esta medição diária. Uhum. E depois também, isto com amanhã, depois também, obviamente, que há uma parte toda de pensamento estratégico de fundo do governo, da orientação política do governo, obviamente sempre articulando com o Primeiro-Ministro que é o agente da orientação política do governo, mas tentando providenciar muitas vezes até estudos que fazemos, ou que recolhemos, que analisamos ou que resumimos, para tentar também acertar a orientação do governo, também olhando muitas vezes para o que pensa o povo. Isto é muito importante. Portanto, em democracia, os políticos têm de saber fazer duas coisas, têm de saber escolher entre as duas. Muitas vezes têm de saber fazer aquilo que é melhor para as pessoas, outras vezes têm de ter a humildade também de saber fazer o que as pessoas querem. E às vezes têm que optar entre aquilo que é melhor e aquilo que as pessoas querem. A escolha não é sempre óbvia. Não é? Se a resposta da política fosse vamos fazer sempre o que as pessoas querem, os políticos seriam uns populistas. Se a resposta for, e não seriam líderes, se a resposta fosse vamos fazer sempre o que é melhor para as pessoas, seriam autoritários, porque não interessaria o que as pessoas querem. Portanto, em democracia é preciso saber equilibrar esses dois níveis e também nós vamos tentando sinalizar ao Ministro da Presidência, ao Primeiro-Ministro, as duas coisas. Portanto, quer com base em estudos e na orientação política do Governo, aquilo que nos parece melhor, quer com base noutro tipo de estudos de opinião, etc. O que é que as pessoas querem e saber o que é que as pessoas querem e muitas vezes também ajudar a fazer esta opção entre estes dois lados e também, quando a opção é por aquilo que nos parece ser melhor para as pessoas e sabemos que não é aquilo que as pessoas querem, então como é que podemos mostrar às pessoas que aquilo é o melhor para as pessoas e criar toda uma mensagem política para tentar que as pessoas queiram aquilo que é melhor para elas. Isso aí é uma grande responsabilidade dos políticos. Isso é o ideal, digamos assim, não é? A política funciona bem quando o político consegue convencer bem as pessoas de que aquilo que é melhor para elas é aquilo que elas deviam querer. Mas para isso o político não só tem que saber o que é melhor para as pessoas, como tem que saber explicar muito bem. E essa é a grande missão de estar do meu dia-a-dia, digamos assim. Ok, certo. E é isso que tu fazes durante o dia? Sim, genericamente, obviamente, grande parte, estando no Ministério da Presidência, nós também articulamos com todos os ministérios, portanto, o que é que cada ministério faz na sua área. Portanto, vou trabalhando e conhecendo bem todos os ministros, são pessoas espetaculares, só não conheço ainda o novo Ministro da Administração Interna, porque foi recentemente em possessão. Por isso, disso eu não poderia falar. Mas os ministros, todos são ministros muito fortes, né? no governo muito forte. O Ministro da Administração Interna que eu não conheço. E por isso, de facto, também tenho esta sorte de poder trabalhar com esses ministros e aprender imenso sobre cada área. E há muitas pressões uns contra os outros, às vezes? Não, neste governo, sinceramente, não. Primeiro porque, se nós olharmos para o perfil, assim, uma análise muito fria, olharmos para o perfil do governo, não é um governo muito político. Comparando, por exemplo, com o último governo do António Costa, né, que tinha ali muitas grandes figuras do Partido Socialista, a opção de Luís Montenegro, e aí semelhante às opções que tinham sido de Pedro Passos Coelho, são opções técnicas. Tecnocratas. Tecnocratas não diria, são técnicas, porque a maior parte dos políticos, por exemplo, a Ministra da Saúde é uma ministra que tem um grande currículo na área, mas também tem carreira partidária. Ela foi vice-presidente do partido na altura do Rio, veja-se.
A Ministra do Ambiente tem uma carreira académica muitíssimo reconhecida na área e, no entanto, também esteve em Bruxelas. Portanto, nós vamos olhando para os ministros em geral. A Ministra do Trabalho também é uma das maiores especialistas em Portugal, não tem maior especialista em Direito do Trabalho, é uma figura enorme nessa área, mas também sempre teve uma ligação política. Portanto, não são técnicos puros, mas tirando um ou outro caso, vamos dizer assim, é muito difícil olhar para os ministros deste governo e dizer que estão ali barões políticos. Não, estão ali pessoas que são grandes especialistas na área, que o Primeiro-Ministro quis chamar, e que cada um vai estando à frente dessa área, e que a harmonia que existe, também aqui graças... Uma das grandes qualidades do Primeiro-Ministro é uma pessoa que tem uma grande capacidade de harmonizar as pessoas, não é uma pessoa que hostiliza, é alguém que sabe reunir muito bem. Não seca à volta. Não seca à volta, sabe reunir os melhores e sabe motivá-los. E por isso, sinceramente, não digo isto por nenhuma razão política, mas em 23 meses de governo eu vi algumas tensões entre ministros, obviamente, há sempre, mas muito poucas. Talvez menos do que aquelas que vi entre economistas do Banco de Portugal. Portanto... Olha, alguma vez sentiste o peso do poder? Ou seja, uma decisão que ia afetar a vida de muitas pessoas? E que isso... Como dizem os escolásticos, sic et non. Portanto, sim e não. Não, começando pelo não, depois já pelo sim. Não porque, é preciso deixar isto claro, as funções que eu exerço não são funções de poder, são funções de ajudar quem está no poder. Portanto, são funções de aconselhar, de estudar, de ajuizar, quanto muitas vezes ser um longa-manos, mas raramente. Nem sequer corresponde a uma função provavelmente de extensão, isso é mais para os secretários de Estado. Portanto, as decisões que são tomadas pelo Governo, eu não tenho responsabilidade no ponto de vista de decisor, eu não sou o decisor, eu nunca decido. Portanto, a minha função não é decidir. Eu decido o que é que digo, obviamente, eu decido o que é que faço. Mas eu não decido se aquilo é tomado ou não. Já aconteceu muitas vezes. Não darei exemplos concretos, mas haver coisas que eu acho que eram muito importantes e que eu aconselhei fortemente, com todo o meu espírito, que fossem seguidas, e não foram. E também já aconteceu que coisas que eu disse, isto é melhor não avançar, claramente não, e as coisas avançaram. Portanto, eu não fui eu que decidi e nem sequer... E o meu voto não interessa, né? Nem todos os adjuntos somados não formam uma decisão. Portanto, a decisão final é do Ministro da área e, em alguns casos, do Primeiro-Ministro. Não interessa o que é que os adjuntos pensam. Ajuda à construção da ideia mental do Ministro. Pronto, por isso, nesse sentido, eu não tenho esse peso de não sou eu que vou ter de prestar contas ante juiz nenhum, terreno ou eterno, para as decisões que são tomadas por este Governo, porque eu não fui nomeado, nem jurei sobre a Constituição para ser decisor. Eu vou ter de prestar contas sobre se aconselhei bem ou mal o Ministro, que é uma coisa diferente. E para isso me tento preparar. Agora, esta é a parte do non. A parte do sim é, obviamente, eu tenho que aconselhar sobre áreas de um peso muito grande. Muitas vezes os dossiês são muito grandes, são áreas de grande profundidade, e a pessoa sente, por muito que tenha estudado um assunto, que aquela decisão vai ter um impacto tal que há sempre aquela questão de uma decisão vai ter de ser tomada, porque a não decisão também é uma decisão. Claro. A não decisão também é uma decisão. Mas, obviamente, e às vezes é pior. Mas muitas vezes, e aquilo que eu sinto, exatamente, às vezes é pior, aquilo que eu sinto no meu trabalho, em comparação com quando dei aulas, ou em comparação quando fazia estudos económicos no Banco de Portugal, ou em comparação com a vida universitária ou a vida musical, em que às vezes tinha que decidir se o pai era sustenido ou não era sustenido, é uma coisa, não é? Mas muitas vezes, se aquela linha deve ser, até que escalão do IRS deve vir aquela compensação, não deve ir, isto pode afetar a vida de muita gente. Isto pode decidir se muita gente tem pão na mesa ou não tem pão na mesa. Isto pode decidir se mais ou menos pessoas têm acesso a cuidados de saúde. Isto pode decidir se aquela pessoa vai ou não poder ter acesso àquele medicamento super caro, por quando é que se põe a linha até onde o Estado vai intervir. Pronto, e aí nós temos esse complexo de Deus, vamos dizer assim, a decidir que vidas é que são vidas ou não. Isso, obviamente, a pressão entre este género de decisões, entre se o pai é sustenido ou não é sustenido, não é igual. Evidentemente. Por muita exigência já. Claro. E, portanto, tu tens que aconselhar e decidir, vou apoiar esta opção ou aquela, não é? E isso pode ser duro, não é? É, sem dúvida. E há alguma tensão entre a política e a máquina da administração pública? Entre a burocracia ou a tecnocracia? Penso
aquilo que eu disse há pouco já responde mais ou menos a essa pergunta, e a resposta é sim. Portanto, a resposta é sim. Minister. Há muita gente... Não, o Yes Minister, aqui a diferença seria a Inglaterra. Nós agora, até porque quando fui nomeado Senior Political Advisor, uma das missões que eu tive foi estudar bem o sistema inglês para perceber bem o que é que fazia lá o Senior Political Advisor, e ali entre os civil servants, né, entre os funcionários públicos e os políticos, há uma ligação maior, porque há uma importância maior dada à administração pública, ao serviço do governo. Tem uma experiência muito antiga e que funciona até bastante bem em Inglaterra, também com problemas, daí o Yes Minister, mas as coisas até funcionam melhor em Inglaterra em geral, do ponto de vista da maneira como a administração ajuda o Estado a tomar decisões. As coisas são mais profissionais, são mais antigas, há ali uma estrutura com uma tradição muito grande. Por isso, de facto, em Portugal, a ligação que há entre essa administração e o próprio poder político é mais reduzida, e graças a Deus, em certo sentido. Porque aquilo que acontece é... em primeiro lugar, há muita gente muito boa na administração pública. Seguramente. Em segundo lugar, também há muita gente, provavelmente não tanta como a gente boa, mas que está lá por razões partidárias. Designadamente por causa do Partido Socialista. Porque nós temos um país que nos últimos 25 anos, 20 anos, ou quase 20 anos, foi governado pelo Partido Socialista. E o Partido Socialista tem uma vocação estatista. Tem uma vocação de... Por definição. Partido do Estado, por definição, está no nome, está no programa e está nos perfis das pessoas que estão por trás do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista teve sempre, sobretudo durante estes últimos 25 anos, uma função colonizadora do Estado, o que significa que, mesmo sendo hoje o terceiro partido no número de deputados da Assembleia da República, nem sequer é o segundo, continua a ser, ao nível de grande parte da administração pública, o primeiro. O que significa que a proporção entre os votos que o Partido Socialista recebe e o poder que o Partido Socialista tem no Estado não funciona, não é desproporcional. Portanto, não há proporção entre votos e impacto no Estado. E isto, obviamente, que se traduz em vários bloqueios, por várias razões. Primeiro, porque é muito triste que algumas pessoas exerçam as suas funções mais com uma orientação partidária do que uma orientação nacional. Nem sempre é o caso. Eu não estou a dizer que todos os militantes do Partido Socialista que são parte do Estado trabalham assim. Eu conheço exceções, graças a Deus. Não vou dizer quão grandes ou pequenas são as exceções, também não sei, não tenho um estudo sobre isso. Mas depois, de facto, há muita gente que tem uma orientação partidária e que não resiste às pressões partidárias para desempenhar as suas funções. Ainda há pouco tempo, eu não vou nomear, mas ainda há pouco tempo nós viu-se num telejornal uma Presidente de Câmara, que é do Partido Socialista, a tratar um ministro de uma forma totalmente injusta, precisamente por ser socialista, e queria criar ali um celeuma ao governo. Jamais esse Presidente de Câmara, se fosse do PSD ou mesmo de outro partido, acredito, não teria aquela reação. Mas aquilo claramente é típico do Partido Socialista, haver essa concertação, não vou dizer em máfia, que seria forte demais, mas essa concertação dessas vontades, essa maneira do próprio Partido Socialista se articular, que mina muito a administração pública portuguesa, e que, se me perguntarem soluções para isso, há uma grande solução, que é afastar durante muitos anos, décadas possível, o Partido Socialista do poder. Quanto menos o Partido Socialista só tem esta influência porque teve muitos anos no poder. Portanto, vai ser preciso agora uma longa ressaca, uma longa cura de vários anos. Mas, portanto, a administração central, bloqueia algumas vezes o governo? Depende do que quer dizer com bloqueia, mas se muitas vezes os agentes que estão na administração pública são agentes políticos, isso cria, obviamente, dificuldades ao governo para cumprir aquilo que os portugueses deram a esse mandato. Isso significa que... Isto não é todo mau. Agora vamos fazer uma reviravolta, não é? Porque seria também... Há um grande autor de filosofia política, Edmund Burke, não é? Que alerta para isto. Seria perigoso se, numa eleição, simplesmente porque surge uma nova maioria, que se pudesse mudar tudo. Portanto, é normal que aquilo que está também na própria administração pública cristalize aquilo que aconteceu em eleições anteriores, e que haja determinadas questões que, para poderem ter a celeridade que têm, precisam de várias eleições que a confirmem, e não de uma só vontade nas urnas. Isso significa que a votação, aqueles que votaram antes de nós continuam a pesar-nos hoje. Isso faz algum sentido. Por isso, não pode ser uma absoluta prisão ao passado, não é? Eu não estou a dizer que cada eleição é irrelevante por causa das eleições que houve antes. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, não pode acontecer que cada eleição seja totalmente relevante e que as outras todas de repente desapareçam.
a democracia não é só democracia no tempo, também há uma democracia ao longo do tempo em que a tradição também pode prestar esse testemunho. Obviamente que isto pode ser usado de forma mais ou menos perversa, mais ou menos ótima, mas seria mais perigoso se a cada eleição houvesse um total recomeço. Por isso, não me parece assim tão negativo que haja decisões que afetam o governo de hoje que são consequência de várias eleições que houve antes. Agora, para mim é negativo só por uma razão. É porque essas eleições que houve antes foram eleições do Partido Socialista, que tem esta mentalidade colonizadora. Se tivessem sido positivas, não era assim tão mal. Como é que se concretiza um bloqueio nessa administração central? Quer dizer, pede-se um parecer e eles não dão um parecer? Ou dão Coisas parecer... desse género, sim. Podia dar infinitos exemplos, mas de facto, vamos reparar, não é? As pessoas às vezes podem ser bastante ter uma incompreensão muito grande com os políticos, porque efetivamente uma coisa é um político decidir bem ou mal, outra coisa é essa decisão chegar à realidade. Um político pode aprovar uma coisa. Sim. Imagina, um político pode aprovar, a Ministra da Saúde pode aprovar: eu quero um cartaz em todos os centros de saúde que diga A, B, C e D. Mas entre ela aprovar é preciso alguém que imprima os cartazes, alguém que faça os cartazes, alguém que coloque os cartazes em todos os centros de saúde, alguém que garanta que estão em todos os centros de saúde e que naquele outro, porque o diretor de serviço não gosta de não sei quem, não está. E toda esta cadeia entre a assinatura de uma ministra que diz que quer um cartaz com 4 coisas, que pode parecer uma coisa muito simples, e de repente em todos os centros de saúde do país aparecer esse cartaz, há muita coisa pelo meio que pode ser bloqueada. Como em tudo na vida, portanto isto não é só na política. Bem, isso é terrível. Porque senão assim não andamos, não é? Não, eu não estou a dizer, embora há decisões más que se calhar é melhor, de facto, haja esses impedimentos. Eu não contei uma história real, não é? Foi uma história fictícia. Claro. E de facto, muitas vezes há esses bloqueios, e precisamente pela noção de que há bloqueios deste género, o Primeiro-Ministro, no 25º Governo Constitucional, criou um ministério com a função de combater isto, que é o Ministério da Reforma do Estado, com o Ministro Gonçalo Matias. E de facto aqui a ideia é haver um foco neste género de ineficiências para procurar endereçar que este género de histórias que eu agora disse não possam suceder em Ministério. Ou sucedam vamos ver se ele tem sucesso, não é? Sim, já tem tido algum sucesso e acho que ainda é muito cedo também. Se tu tivesses de dar um conselho a um jovem que quisesse entrar na vida política, qual é o conselho que tu darias? Que não entre. Que não entre na política. Sim. E é bastante genuíno. Eu acho. Acho aqui 2 coisas. A primeira, que a política precisa mais de pessoas que não queiram fazer política. Acho que são as pessoas mais importantes. Aliás, eu faço parte de uma organização que é o Senado, que procura dar formação a pessoas para entrar na política ou que estejam na política. E muitas vezes aquilo que também nós procuramos é pessoas que sejam bons alunos, que tenham bons valores, e dizer que as pessoas têm que envolver na política. E se as pessoas dizem que não querem, nós dizemos precisamente por causa disso, né? Porque a política tem demasiadas pessoas que querem ir para a política, porque querem palco, querem poder. Isso é logo um mau indício. Portanto, se uma pessoa quer ir para a política, é logo um motivo de desconfiança em relação à pessoa ir para a política ou não. O ideal era que a política estivesse cheia das pessoas que não querem lá estar. Pronto. Porque essas não estariam por interesse, mas por sacrifício, por missão. Isso é o melhor. É a melhor postura. Pronto. No entanto, obviamente, eu não sou com isto a dizer que qualquer pessoa que quer ir para a política não deva ir. Isso seria um exagero. Mas um jovem, aqui dependeria um bocadinho da idade, quiser ir para a política, o que eu dizia também era: a prioridade não é tu entrares nesta ou naquela juventude partidária, nesta ou naquele partido. A tua prioridade, se queres ser um bom político, é agora, que és jovem, ou estás no secundário, ou estás na universidade, estuda muito, entra num bom curso, tem uma boa média, lê muito livros e bons livros, lê muito Aristóteles, lê Tocqueville, lê Platão, lê esses clássicos, esses grandes clássicos, forma bem a tua cabeça, prepara-te bem no nível da economia, do direito, portanto, prepara-te bem se algum dia queres fazer política. Não é começar a fazer política muito... O Aristóteles tem uma frase ótima, não é? O Aristóteles diz que as pessoas só se devem envolver na política depois dos 35 anos. Dos? 35 anos. 35. Eu tenho 33, portanto não tenho muita autoridade para falar, mas efetivamente dá para perceber o que é que ele está a dizer, porque o que compensa quando a pessoa é muito nova é formar-se, preparar-se muito. E se quer fazer política, que se forme. Se vai começar logo a fazer política e depois já não... Acontece muitas vezes nas juventudes partidárias. Esta fama é verdadeira, não é universal, como é óbvio, mas que é pessoas que por se envolverem politicamente muito cedo, depois desleixam os estudos, desleixam o curso,
fazem o curso muito tarde, fazem como à média, numa universidade não tão interessante, porque estão absorvidos em dinâmicas de juventudes partidárias que muitas vezes nem sequer interessam para nada, são simplesmente um concurso de vaidades e de veleidades, e por isso aquilo que eu diria a esse jovem se queres fazer política, não faças para já, estuda, trabalha, lê, e depois logo se verá. Mas querer fazer política é uma desvantagem, na minha opinião. Olha, no entanto, fundaste o Senado em 2013, não é? Quando tu tinhas 20 anos? 20 anos. O que é que te levou tão cedo? Já agora, o que é o Senado? E o que é que te levou a criar uma associação destas? Pronto, isso vem num seguimento total do que eu acabei de dizer agora. Eu sei. Não é? Pronto. Sim, a pergunta aí é super pertinente. Portanto, o Senado é um grupo de formação cívica e política dedicado a pessoas jovens para preparar e para também ajudar quem já exerce as funções públicas. Porque acontece hoje em dia, o economista estuda 3 anos, o advogado estuda 4, o engenheiro estuda 5, o médico estuda 6 e o político. E a pessoa que está a desempenhar funções políticas. Porque, como é que se preparou? Não se prepara. E isso significa que, muitas vezes, os atores políticos, acho que este governo é uma exceção, mas agora vou sair do curto prazo, o Senado foi fundado em 2013, já foi há muito tempo, portanto dá para falar de um cenário mais transversal. Há uma insatisfação justa que as pessoas têm face aos atores políticos. Nós vemos que as elites intelectuais, isto é, muitas vezes aquelas pessoas que pensam melhor, que têm mais valor, que têm mais interesse, não querem saber da política em Portugal, e no Ocidente em geral, mas em Portugal em concreto, que é o nosso país, e afastaram-se da vida política, desinteressaram-se pela vida política, e com isso sofreram as populações, porque quem ficou à frente dos partidos, em geral, e da classe política, dos governos, muitas vezes não são as pessoas mais interessantes, porque as pessoas mais interessantes desinteressaram-se da vida política. Desculpa uma interrupçãozinha, mas isso não será também porque os políticos são muito mal pagos? Não, ou seja, não, eu se fosse para Presidente da Câmara ganhava menos do que ganho agora, não é? Penso que não. Quer dizer, sem dúvida, sim, ganharias menos, não é? O que eu estou a dizer que não é a pergunta inicial, não é essa? Que é... não, isso tem graça e eu posso dar 2 exemplos. O primeiro é... muitos dos secretários de Estado, por exemplo, do governo atual, os melhores até que eu conheço, ganhavam muito antes. Ganhavam muito mais antes e estão a perder dinheiro. E, de facto, em parte eles também são os melhores, não porque ganhavam muito dinheiro, mas porque são pessoas que têm essa disposição para o sacrifício pelo país. Eu acho que a política seja algo que exige sacrifício é um bom filtro. Pode ser um bom filtro. Porque não é necessariamente quem ganha mais que é melhor. Em segundo lugar, acho que este exemplo é mais claro. Eu conheço muito bem os deputados da Assembleia da República, não todos, não os 230, mas muitos. E conheço muito bem os eurodeputados ao Parlamento Europeu. Não todos, mas a maior parte. Ora, não sei se as pessoas sabem isto ou não, mas um eurodeputado ganha 4 vezes mais que um deputado, ou 3 vezes mais que um deputado. E se me perguntarem se a qualidade média dos eurodeputados é melhor do que a dos deputados, eu digo que não. É ambas triste. Em ambos os casos. Em ambos é má. Em ambos é má. E é igualmente má. E, no entanto, o eurodeputado ganha 3 vezes mais. Porque o que acontece também, depois da maneira como os partidos funcionam, é... como o cargo de eurodeputado é tão bem pago, em comparação com o deputado, um barão partidário que tenha muito poder pode ter muito essa ambição de vou usar esse poder, não é para ser deputado, já que tenho muito poder, através das estruturas caciques, das estruturas locais, vou usar esse poder para ser eurodeputado. O que até faz com que o cargo que é melhor pago seja mais facilmente apetecível para esses poderes altamente grandes nas esferas partidárias, sobretudo no PS, no PSD, o Chega também tem esses problemas, sobretudo os partidos grandes, em que são vítimas dessa procura. Por isso, a resposta é, se fosse melhor pago, eu não sei se a questão melhorava assim tanto. Porque, de facto, ser mal pago, não sei se pode dizer que os cargos políticos sejam assim tão mal pagos, porque a verdade é que em Portugal o que são mal pagos são os salários todos, ponto final. Sim. Portanto, a média salarial em Portugal é 1/3 do que é no Luxemburgo, é metade do que é em Espanha. Isto não é 1/3 do Luxemburgo, é menos 1/3 do Luxemburgo, é metade do que é em Espanha. E há um problema salarial em Portugal que tem de ser respondido. Eu não diria que há um problema salarial nos políticos. Há em Portugal, e também nos políticos, para ver em Portugal. Mas o facto da vida política, em geral, exigir um sacrifício, eu acho que é um filtro positivo para quem desempenha a vida política. Haverá casos, está só a dizer, eu não conheço nenhum caso de alguém que seja muito bom. Isto, quando eu digo muito bom, é alguém com grandes competências técnicas,
mas também um patriota, alguém que ama verdadeiramente Portugal e que tenha dito que não a um convite para desempenhar cargos políticos por causa do salário. Precisamente porque é um patriota. Então a pessoa está disponível para esse sacrifício. E dizer que os políticos devem estar disponíveis para esse sacrifício eu acho que é uma coisa boa. Portanto, é uma espécie de se trabalhas para Portugal, o teu pagamento já é o facto de trabalhares para Portugal. Só isso já é suficiente. Por isso eu não acho que os políticos devam receber mais. Acho que todos os portugueses deviam receber mais, isso sem dúvida. Mas os políticos não especificamente os políticos. Quer dizer, isso é contra o que normalmente se diz no meu partido. Sim, uma das principais críticas é a corrupção, não é? E que, enfim, quer dizer, não conseguem dinheiro pelo seu ordenado normal, mas conseguem de outras maneiras, porque têm poder. Bem, era preciso... Eu sou um pouco ignorante das políticas autárquicas, não é? Portanto, em geral, na autarquia, como é que isso possa funcionar ou não. É quando estou a falar sobre os políticos ganharem mal ou bem, o fenómeno que eu conheço melhor é o fenómeno nacional, portanto, os Estados, o Governo, a estrutura, os secretários de Estado, portanto, toda essa estrutura é que eu estou a responder mais. E aquilo que eu posso dizer é o seguinte: não ganham mal ao ponto a corrupção não vem daí, não é? O problema, que muitas vezes se associa, não é porque o político ganhe pouco, não é? Nenhum político vai fazer um desvio de milhões para poder pagar uma renda, a não ser que seja em casas em Paris, mas que é aquilo que acontece é o problema que pode existir é o facto dos políticos estarem dependentes da vida pública. Como não têm currículo, como não têm carreira, como não têm capacidade técnica, se deixarem de ter aquela função, não têm nada e vão para o desamparo absoluto. Então o que é que significa? Se eu não tenho uma alternativa à vida política, se o meu chefe me pede para fazer uma coisa com a qual eu não concordo eticamente, não é? E acho verdadeiramente prejudicial para o país e que não faz sentido nenhum, eu nunca me vou demitir, porque se demitir não tenho nenhuma alternativa. Pois. Este é que é o problema, não é? Mas este problema não está no facto dos políticos receberem pouco. Ou não é porque os políticos recebessem mais, isso não mudava, porque eles continuariam dependentes dessa sua única vocação. Tem a ver com os políticos, em geral, miseráveis que nós temos do ponto de vista curricular. De não têm carreira académica, não têm carreira profissional, não têm aquelas empresas inventadas, como eu nem vou dizer o que me vem agora à cabeça, mas de facto uma pessoa olha para aqueles que estão na política, e concretizar é sempre perigoso, mas diz... nós, efetivamente, não temos os melhores na política. As pessoas têm melhores carreiras. Isso aí faz com que sejam pessoas que não têm carreiras falsas, que não são nada, e muitas vezes são só para esconder. Voltando à questão do Senado, não é? Então, como é que surgiu este nome? Como é que surgiu esta ideia? Portanto, tu queres formar políticos. É isso? Exatamente. Isso não vai um pouco em contradição com aquilo que tu estavas a dizer de não vão para a política quando são jovens, porque começaste aos 20 anos. Não, o Senado não é político no sentido, não são cargos políticos, mas é sim a preparação a pessoas que um dia poderão desempenhar cargos políticos. Portanto, o que eu dizia na resposta há bocado é: se alguém quer fazer política, aquilo que tem de fazer é preparar-se. O Senado serve precisamente para ser um espaço de preparação na vida política, quer no encontro com esses grandes autores, com esses estudos dessas grandes obras, quer também na ajuda, no discernimento, através desses grandes autores, de viver uma vida de virtude, tentar orientar o coração e a vida para o bem, quer também no domínio das áreas técnicas, como a economia, como o direito, como o ambiente, como a agricultura. Portanto, toda essa transversalidade e toda essa profundidade que a política reclama e que é sempre insuficiente para quem está lá, é isso que o Senado pede. E o Senado, aliás, uma das coisas que o Senado exige é que quem está no Senado seja bom aluno. Portanto, que quando são universitários ou no liceu, nós temos umas atividades liceais, mas não vou entrar agora por aí. Mas, portanto, os universitários fazem parte do Senado. Uma das exigências para continuarem no Senado é terem boas notas, é estudarem. Precisamente também por isso que eu estava a dizer agora. Nós não impedimos, né, que os membros, mesmo sendo jovens, alguns já participam nas juventudes também, isso não é proibitivo, mas desde que tenham bem claras essas questões da formação. Depois, quando as pessoas são menos jovens, a formação continua a ser importante. Isto é um jargão dos dias de hoje, não é? Que a formação é algo que deve durar a vida toda, e isso é verdade. Portanto, o político também deve continuar a preparar-se, por isso o Senado não é só para os mais novos, depois também serve para um político continuar a preparar-se, para não simplesmente chegar à função e não se prepara, isso não faz sentido. A leitura é muito importante, não só pelo que se aprende, mas também pelo que ajuda a desenvolver do intelecto. E por isso o Senado, ao promover a leitura e ao promover esse estudo, ajuda a ter políticos mais preparados, intelectual e eticamente. O que é que vocês fazem lá? Como é que funciona isso? Portanto, nós basicamente fazemos várias coisas, mas sobretudo fazemos jantares quinzenais, em que convidamos oradores, muitas vezes são professores universitários, outras vezes são políticos. Eu já lá estive. Outras vezes, já tiveste, exatamente.
Eu digo-se passagem, gostei imenso do ambiente e das pessoas com quem eu estive. Boas. Estava-se muito bem ali. Excelente. Sim, nós procuramos valorizar muito o ambiente, porque fazemos jantares em casas de família, nas casas uns dos outros, portanto o ambiente é bastante informal, até por aquilo que dizíamos também antes, recuando uma hora nesta conversa, que é Aristóteles coloca a ponte entre a ética e a política é a amizade. Portanto, este ambiente de amizade, de informalidade, é algo que nós procuramos valorizar para que as pessoas também se possam formar bem e tendo boa... Tal como aquilo que destrói a política são as más amizades, é o amiguismo, é o promover aquele amigo, é a cunha, etc. Aquilo que ajudará a salvar a política são as boas amizades. A amizade não com base no interesse próprio, mas com base na virtude e com base no bem do país. Olha, existe grande diversidade partidária e ideológica nesse Senado? Sim, e a diversidade é cada vez maior, eu vou explicar porquê, mas a diversidade é muito grande. Nós procuramos formar jovens da direita democrática portuguesa. Então não é tão diverso. É bastante diverso. Ainda no outro dia eu estive com a comissária portuguesa, Maria Luísa Albuquerque, e estava a falar com ela sobre o Senado ser só direita, e ela diz, mas nem sequer tenho que explicar, porque há uma infinitude de iniciativas que são só de esquerda e nunca têm de prestar declarações a ninguém. Mas parece que quando há alguma coisa de direita, quando uma coisa é de direita, nós ficamos logo defensivos, a dizer, isto é só de direita por causa daquilo e daquilo outro. Portanto, eu quase que nem tinha que dar razões, porque a esquerda nunca dá razões para fazer coisas de esquerda e a direita tem que dar razões. Só isto é tremendamente injusto, vamos dizer isto desta maneira. Mas também, acho que posso dizer a coisa de uma maneira que é... eu vou fazer um elogio à esquerda, portanto, desde os anos 60 pelo menos, que a esquerda organiza imensas coisas, faz imensos colóquios, tem imensos grupos de estudo e de profundidade, muito mais do que a direita, mexeu-se muito mais do que a direita, tem muito mais mérito do que a direita, e com isso conseguiu ganhar o regime no seu início, conseguiu ganhar as universidades e conseguiu controlar vários círculos de pensamento. A esquerda, porque se mexeu e se mobilizou e fez vários grupos, parabéns, a esquerda, e merece no fundo essa vitória porque trabalhou para ela. Mas não podem criticar a direita por também tentar fazer algum pensamento e também tentar gerar alguma elite de pensamento à direita. Portanto, até acho que nesse sentido o Senado vem prestar um grande serviço ao país, porque vem equilibrar um bocadinho as coisas. Portanto, a esquerda sempre fez muito, a direita sempre fez pouco, o Senado simplesmente está a ajudar a equilibrar um bocadinho mais as coisas. Acho que isso aí é tremendamente justo. E não um problema. Acho que as pessoas são a favor do equilíbrio normalmente. Por isso... essa diversidade depois vai existir dentro de todo o espaço da direita, que é um espaço muito diverso, desde o PPD-PSD, ao CDS-PP, ao Chega, à Iniciativa Liberal, até outros independentes. Portanto, o Senado acaba por ter aqui as várias direitas, e além disso, o Senado começou no dia 30 de dezembro de 2025 a fazer jantares em Bruxelas. Portanto, neste momento temos pessoas de 14 países na nossa Câmara em Bruxelas, que fazem parte de mais de 20 partidos diferentes da direita europeia. Portanto, isso é uma diversidade que nem o Parlamento português tem. Posso dizer que no Senado nós temos pessoas de mais de 20 partidos diferentes. Isso é muito difícil de dizer, porque nem sequer há 20 partidos em Portugal com representação parlamentar. Como é que funciona na prática? Há debate aberto, há perguntas, há contraditório? Sim, normalmente os jantares têm 3 partes, portanto tem uma refeição em que as pessoas podem falar e estar à vontade umas com as outras. O chamado jantar, comidinha. Tem uma segunda parte que é uma palestra, normalmente sobre uma virtude aristotélica, portanto, nos permite formar-nos, 15, 20 minutos, e depois tem um tema em que vem um convidado, um orador, que normalmente faz uma exposição de 45 minutos, e depois há meia hora, 45 minutos também de perguntas, depois da exposição inicial do orador. Quando o orador se estende mais, as perguntas depois duram menos. Qual foi o jantar, o orador que mais te marcou? Isso seria tremendamente para um presidente do Senado, se tivesse agora a selecionar um orador, seria tremendamente injusto. Mas vou selecionar 2, só porque tanto um como o outro foi mais de uma vez ao Senado e são grandes amigos do Senado, que é o Presidente da República atual, ainda atual, durante umas poucas horas, Marcelo Rebelo de Sousa, grande amigo do Senado, que recebe-nos muitas vezes em Belém e que gosta muito do projeto e que para nós significa muito, obviamente, ter a amizade e o reconhecimento do Presidente da República. Obviamente, toda a gente sabe que o Presidente da República é uma pessoa especial, e uma pessoa especialmente entregue aos outros e dada e muito facilmente amigável, e nós podemos também beneficiar disso, e por isso há aqui ele antes de ser Presidente já tinha vindo ao Senado e esta amizade é anterior à sua presidência, e também estou seguro que será posterior à sua presidência, mesmo quando deixar de ser Presidente continuará a ser um grande amigo nosso e uma pessoa a quem nós estamos muito reconhecidos. Outra pessoa é o Pedro Passos Coelho, também já veio ao Senado mais do que uma vez, e por quem
também marcou muitos membros e essa transversalidade. Com isto eu posso dizer, a diversidade no Senado é tão grande que nem todos os membros do Senado se identificam e gostam da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, e nem todos os membros do Senado se identificam e gostam do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Diz Primeiro-Ministro, claro. Sim, aqui usando a designação francesa, não é? Mas dizer que são dois oradores que fizeram jantares históricos do Senado e que com quem não só os jantares que foram muito emblemáticos, mas que também significam uma relação que vai além dos jantares e que perdura, e que por isso são dois convidados que marcaram muito a história do grupo. Olha, o Senado existe, quantos grupos desses é que existem? Portanto, o Senado, exatamente, o Senado está multiplicado por 9 grupos diferentes. Cada um destes grupos tem aproximadamente 30 pessoas, tem 25, 30 pessoas, com jantares entre 15 a 20 pessoas, porque as pessoas nem sempre podem ir. Sim, claro. Com 7 núcleos a funcionar em Lisboa, porque começámos em Lisboa, por isso também lá temos um histórico maior, um núcleo no Porto e agora mais recentemente um núcleo em Bruxelas. Em Bruxelas. E aqui no Minho ainda não pensaram? Claro que já pensámos. Porque parece muito localizado, não é? Bem, a política é em Lisboa, sobretudo, não é? Sim, a política nacional é em Lisboa. Tem este problema, não é? Que as coisas estão muito centralizadas em Lisboa. Há aqui claramente um desafio a responder a esse centralismo, que não é bom para o país e não é bom para Lisboa, não é? Portanto, Lisboa só é mais sufocada em trânsito e em barulho, em ruído. Em várias coisas por ter esse centralismo. Não, uma cidade não funciona bem com esse centralismo todo. Portanto, todos perdem com esse centralismo, mas, bem, não é o Senado que o vai resolver, pelo menos no curto prazo, e por isso a lógica desse centralismo torna também um bocadinho inevitável que sejamos claramente maiores em Lisboa. Não fosse Portugal tão central, e estou seguro que estaríamos núcleos mais espalhados e não tantos núcleos em Lisboa. Porque mesmo no Porto a dinâmica política é inferior à da corte de Lisboa, que é uma tristeza, mas é um facto, e nós trabalhamos com realidades. Portanto, há membros do Senado, suponho eu, que entraram na vida política ativa, não é? Será que o Senado funciona como uma espécie de viveiro político? Não sei se percebo exatamente a expressão, mas sim, mas naturalmente que se a vocação do Senado é preparar as pessoas para estarem na vida política, é natural e corresponde à vocação do próprio grupo e à razão pela qual ela existe, que hoje muitas das pessoas que estão no Senado são politicamente ativas. A maior parte delas, ou para não dizer a totalidade, antes de ser politicamente ativa já tirou um ótimo curso, com uma boa nota, isso é uma exigência, e tinha uma boa carreira, portanto não tem aquela questão da dependência que falávamos antes, isso acho que é bastante positivo, e acho que dá alguma esperança ao país também ver jovens que estão a sacrificar carreiras brilhantes no privado, ou carreiras académicas brilhantes, estarem a entregar-se pela vida política em prejuízo próprio. É uma coisa muito nobre, que me deixa muito contente ver tanta gente assim, e muito agradecido, e dá esperança para o futuro, ainda tendo em conta a globalidade da política portuguesa, ainda é pouca gente, não é? Mas é algo que dá muita esperança para o futuro. Qual é a tua visão para o Senado nos próximos 10 anos? A minha visão é exatamente a mesma que era há 13 anos e que é hoje e daqui a 10 anos. Portanto, o Senado não tem uma orientação para a ação, portanto, cada membro faz aquilo que bem quer na vida política. Nós temos uma missão para formar e para preparar os políticos a desempenharem o melhor. Se formarmos 100 políticos, bom. Se formarmos 1000, melhor. Mas se formarmos só um, também já cumprimos a nossa função. Portanto, a ideia do Senado é formar políticos. Ao nível de quantidades, as coisas têm crescido. Nós no Senado nunca quisemos crescer, nós quisemos simplesmente garantir que aqueles que passam pelo grupo têm uma boa formação. Não é o crescer pelo crescer. Agora só começámos em Bruxelas, porque houve, depois das eleições europeias, 3 membros do Senado foram viver para Bruxelas e disseram que sentiam muita falta dos jantares e agora estavam a trabalhar para o Parlamento Europeu. Achavam que era absurdo não estar a receber formação porque sentiam que essa formação era importante para o trabalho deles. Então começaram lá um núcleo do Senado, depois foram convidando também estrangeiros de 14 nacionalidades, e por isso verdadeiramente a visão para o Senado é uma visão muito simples, que é uma visão de vamos formar quem quiser ser formado e vamos tentar formar o melhor possível. Não temos fome de número, não queremos ser muitos, e vamos formar aqueles que conseguirmos formar com os recursos que temos para isso. Para formar bem. Formar bem é o mais importante.
Muito bem, António. Pois vamos acabar com esta última mensagem da formação também. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.